Ele não é rei, mas é Arthur, Milton. Ô, Arthurzinho! Mas foi rei do Bangu, hein? Foi, não só do Bangu, não. Foi rei do Bangu, jogou muito. Tudo bem? Apesar de um tampinha de meio metro de altura, jogava a bola pra burro, viu, Arthurzinho? Deixa eu te falar que eu te acompanho diariamente. No que fim levou 1h da manhã na Bandeirantes. Eu só vou dormir depois que vejo aquilo, que eu gosto de relembrar, né? Os ex-atletas, e você faz um trabalho de reativação desses profissionais para saber onde eles estão. E acompanho hoje também, 6h da tarde, quando acaba os jogos, você perturbando seus analistas lá na Bandeirantes. Hoje tem, 16 horas, começa o terceiro tempo, a marca maior do pós-jogo do rádio e da televisão, mas disparado. Agora, Arthurzinho, só que você jogou no... você precisa de uma foto atual tua. O Cimate vai pedir para você, vai dar endereço, porque eu tenho muitas fotos suas antigas, entendeu? Mas eu quero uma foto atual. Este Arthurzinho, e eu estava falando aqui, perdi até o raciocínio, o jogador Abel Verônico da Silva Filho, encheu minha bola aí, o Abel Neto, olha, como eu falei, eu sou ambicioso e vaidoso. A ausência de vaidade e ambição inibe o crescimento profissional em qualquer setor. Então, eu vou contar uma coisa para vocês. Se de repente, é uma utopia, se de repente no Brasil, para presidente da República, tiver uma eleição em que só vota ex-jogador de futebol, e eu, candidato, eu ganho igual Saddam Hussein, de Amin Dada. Ganha disparado. Eu ganho disparado, porque os jogadores antigos, esposas, filhos, netos, eles gostam de mim. Mas é uma gratidão que eu tenho, porque eu não era nada na vida, viu? Se não fosse o futebol, eu tava funhanhado, viu, meu caro Arthurzinho? Mas você reconhece isso e você botou muito ex-profissionais de futebol trabalhando na área aí de comunicação. E isso o pessoal tem que ser agradecido. Tem gente que, se não tivesse nessa área aí, poderia estar no meio do caminho perdido aí, sem saber qual é a função a exercer. E o cara que jogou bola, que gosta de bola, quer estar nesse meio. E você faz um trabalho extraordinário. 99% dos ex-atletas que estão trabalhando hoje no futebol, como analista, você que colocou. Agora, Arthurzinho, muito obrigado, viu? Mas o negócio... O Neto foi um caso sério. Lançamos o Neto lá, eu lancei lá na Barra Funda, e não queriam. Meu amigo Edu Zebi não queria. Não, Caipira cuspiu no juiz, porque não sei o quê. Falei, o cara da Ibope. Televisão vive de anunciante e Ibope, entendeu? E aí, então põe. Tiramos o Robinho. E ele foi. Rapaz, calhou do dia lá com o Oscar Roberto Godoy, tava meio brabo também, e o Eurico Miranda. E o Neto começou a falar mal do Vasco, né? Quebraram um pau, foi para 9 o Ibope. Uma loucura. Aí no outro dia contrataram o Neto. E depois ele foi para Bandeirantes comigo. E o que aconteceu? É um apresentador, queira ou não, do jeito dele, com os ataques que ele dá, mas ele dá uma audiência danada. E olha que ele enfrenta o Globo Esporte. Não é fácil, não. Entendeu? É verdade. E outra coisa, Nilton, por mais que ele seja polêmico, ele dá a opinião dele. Ele tem coragem de se expressar e de se comunicar de uma forma que ele acredita. Se você concorda ou não, é o direito teu, mas ele não se omite nas opiniões, e isso faz com que ele tenha audiência e tenha credibilidade. E jogou muita bola. Tivesse ido na Copa de 90, nós ganhava aquela Copa. Eu tenho isso na cabeça. Mas o negócio é o seguinte, Arthurzinho, eu acho que não vai dar tempo, mas eu vou perguntar para você, quais os times você jogou? Vamos ver. Comecei no São Cristóvão, categoria de base, Fluminense, Operário, passei no Internacional, passei no Botafogo, no Bangu, no Vitória, no Bahia, no Fortaleza, passei no Internacional, passei no Corinthians. Joguei em 15 ou 16 clubes, se eu não me engano. Tá vendo? Você tá falando de onde, Arthur? Olaria, da Rua Bariri. Escuta. Eu parei com 40 anos no Volta Redonda. E virei treinador de futebol no mês seguinte, pegando a equipe profissional do Vitória e já ganhando 2 títulos em 5 meses. E você tá falando de onde e como é que tá a tua carreira de treinador? Eu tô no Rio. A minha carreira de treinador deu uma parada, porque você sabe como é que é o futebol brasileiro.
As pessoas preferem mais os estrangeiros do que os treinadores experientes que tem aqui. Nós ficamos velhos, nós ficamos ultrapassados de uma hora para outra. E eu tenho um clube aqui no Rio de Janeiro, clube de futebol Arthurzinho. A gente treina de segunda a sexta, lá no CT do Zico, e a gente está trabalhando para revelar garotos, para colocar em clubes profissionais e realizar o sonho deles. A gente não cobra nada, é um clube que tem a ideia de fazer um trabalho social, de tirar 40 garotos da rua, de dar a eles uma perspectiva de serem profissionais lá na frente e educá-los, dar princípios da cidadania a esses garotos para que eles, através do esporte, sejam melhores pessoas. Ô Arthurzinho, eu nunca gostei do senhor. Quando o senhor jogava no Corinthians, eu torcia contra você. Naquela decisão Santos e Corinthians, ser baixinho, pequenininho, mas era um demônio. E eu torci muito contra você. E nós ganhamos, hein? Ganharam de 1-0, mas nós não jogamos bem, não. E aquele dia eu estava no princípio de contratura que eu tive no último jogo contra a Ponte Preta, mas eu não fui profissional. Eu não quis falar isso, joguei a final arrastando a perna. Mas era melhor jogar do que ficar fora e ser chamado de amarelão, essas coisas todas, entendeu? Mas o Santos merecia, tinha uma grande equipe e uma equipe muito, muito aguerrida. O Corinthians, no ano seguinte, formou um time extraordinário. Mas, por mais que tinha qualidade, não tinha um ambiente bom, um ambiente de profissionais conscientes, de responsáveis. E aí acabou não ganhando nada e eu acabei retornando para o Bangu. No segundo semestre, eu não fui bom profissional em relação ao Corinthians, não. Eu estava com a filha recém-nascida, eu tenho 83, eu cheguei em 84, com febre, não acompanhava muito, não se adaptou muito a São Paulo, e eu acabei vindo mais para o Rio, aquela época é a época da democracia corintiana, e eu vinha mais para o Rio do que ficava em São Paulo. Eu vinha 1, 2 vezes para o Rio para cuidar da minha filha e acabei não focando no que era necessário aí no futebol paulista e me arrependo muito disso porque o Corinthians é uma grande equipe e me tratou muito bem. Fez tudo que pôde para eu continuar e eu tive que voltar para o Rio de Janeiro porque a prioridade era a minha filha. E aquele jogo citado, o Serginho Chulapa que decidiu, hein? O jogo foi duro, mas foi 1-0 para nós. Mas não sei se você lembra, teve um pênalti, estava 0-0, teve um pênalti no Zenão que não deram. Não, pênalti do Toninho. O Santos tinha 3 Toninhos. Um desses 3 Toninhos, ele derrubou o Zenon, mas na área, pênalti, mas pênalti. O Zé de Assis Aragão não deu. Entendeu? Não deu. Não tinha VAR também, né? Você lembra dessa época? Essa época era pontos corridos. O campeão fez mais pontos na competição toda. E eu cheguei aí no meio da competição. O Corinthians estava com 7 ou 8 pontos atrás do Santos. E nós ainda recuperamos nas últimas rodadas. Eu lembro que faltava 10 rodadas, nós tínhamos que ganhar assim, 8 e empatar 2 para chegar à final. E nós conseguimos sair atropelando todo mundo. Só que na final nós não conseguimos o resultado, acabamos perdendo. Mas é um campeonato que eu deveria ter continuado aí, porque o Campeonato Paulista talvez seja o campeonato mais duro e mais significativo em termos de performance que as equipes têm. Arthurzinho, eu até exagero. Eu falo que nos anos 60 e começo de 70, ganhar campeonato carioca, ganhar campeonato paulista, era tão difícil quanto ganhar Champions League hoje lá na Europa. Porque era muito pau a pau em São Paulo e no Rio de Janeiro. Agora, muitos times se apequenaram, né, Arthurzinho? Se você analisar que os times pequenos tinham craques, os clubes grandes iam nas equipes menores para trazer esses jogadores e acabavam revelando esses jogadores para o Brasil, para o mundo inteiro. Hoje não, hoje está muito difícil. Acho que a formação está errada. Eu costumo dizer que na formação nós deveríamos ter os melhores profissionais, não aqueles que estão à disposição dos clubes, mas aqueles que podem ter não só o ensinamento técnico, o ensinamento tático, mas o ensinamento de vida do futebol, porque o cara, para ser profissional de futebol, ele não precisa só saber jogar futebol, ter conhecimento tático, ter conhecimento técnico, se condicionar fisicamente. Ele tem que entender o que é o futebol do dia a dia, de vestiário, de treinamento.
E o ex-profissional capacitado, preparado para isso, está em léguas na frente daquele que só estudou e não consegue passar didaticamente ou até da prática aquilo que o garoto precisa aprender. Como você está fluente, inteligente, hein? Você está falando muito bem, parabéns, viu? Obrigado. Você falou do Zico en passant. Eu estive no CT, eu era numa outra TV. Eu treino lá, estou treinando agora 3 vezes por semana, estou retornando, mas a gente treinava todos os dias lá. De Então, 8 a 10 da manhã, a gente está com 40 e poucos garotos lá, e o meu clube é registrado aqui na Federação Carioca, e a gente vai disputar sub-20, sub-17, sub-15. Eu quero trabalhar só com amadores. Eu queria muito voltar a ser técnico profissional. Eu tenho 8 títulos como técnico profissional, tenho 17 finais. Mas é muito difícil você arrumar emprego ou entrar no mercado, porque você não tem empresário, você não fica ligando para os profissionais de imprensa, essas coisas todas, aí acaba ficando esquecido. Tá vendo? Mas eu fui lá, eu gravei, eu nunca fui repórter, né? Mas aquele dia eu fui, né? Porque eu conheci o CT do Zico. E ele estava sentado no outro gol com o Elal, que era muito amigo dele, diretor do Flamengo e tal. E sabe quem tá? O Zico me recebeu como se eu fosse um Silvio Santos, exagerando um pouco, né? Eu sou 0,1 dele. Mas é o seguinte, lá estava também, vendo a molecada jogar, que ele tinha 2 jogadores. O Amaro, o médio volante histórico do Corinthians, da Portuguesa. Do América, presidente do América. Ele faleceu. Eu sei, o Ricardo Eugênio Boechat. Gente boa demais. O Ricardo Eugênio Boechat sempre falou na Band News FM a respeito do Amaro. Entendeu? Como ele gostava do Amaro. E ele estava lá com um filho e mais 2 jogadores para fazer testes. E o Zico... Mas será que existe alguém mais humilde do que o Zico no futebol? Não, dentre os gênios? Tem não. Receptivo igual a ele, pela história dele, pela idolatria dele, ele é um negócio assim, ele tem uma paciência de Jó, cara. Ele é um cara muito humilde e muito assim, simples pela pessoa que pelo que ele significa no futebol. Ele jamais nega um autógrafo, nega uma foto, nega conversar com as pessoas. Eu estou lá, o meu clube é particular, o meu clube não tem nada a ver com ele. Eu alugo os fatos dele, mas ele me trata assim com uma generosidade, com a elegância, né, com a postura de querer fazer com que a coisa vá acontecer também, entendeu? Então esses caras a gente tem que ter um respeito à terra. E olha, o Zico tem um outro detalhe, né? Um grande gol da vida dele, que foi ensinar japonês a jogar bola. Depois dele, o time lá melhorou. Era nota 1, hoje tá 6, 6,5, 5,7. O Zico ensinou japonês a jogar bola. Agora, o Zico consegue fazer chinês jogar bola. O time da China é muito ruim, viu? Não, se você perceber que a equipe japonesa todo ano agora vai para toda a Copa do Mundo que está presente, antes do Zico isso não acontecia, a gente tem que voltar a ter essa hegemonia do futebol mundial, Milton. As pessoas têm que começar a entender que isso aqui pode vir a gestão, pode vir a organização, pode vir tudo, mas a essência do futebol, quem tem que passar somos nós, que passamos anos e anos fazendo isso. O DNA do futebol brasileiro tem que voltar de drible, de inteligência, de técnica, de ousadia, de como é que se diz, de criatividade. É isso que fez a diferença no mundo inteiro. E a gente perdeu um pouco isso. Temos que voltar, principalmente nas categorias de base, a formar esse tipo de atleta. Tá vendo, Arthurzinho? Que lucidez, hein? Olha, o povo gosta tanto do Zico, mas tanto do Zico, que ele publica, o filho dele, eu dei uma entrevista para ele outro dia no podcast da família, entendeu? Aí, o Zico é tão querido, mas tão querido, que eu pego fotos na internet, com crédito, é claro, e botamos lá. Aí eu ponho a legenda, esse não jogava nada. É uma irreverência que eu tenho, entendeu? Aí, rapaz, tanto que o povo me xinga, o pessoal do Flamengo, mas eu não entendo que é gozação, pô. Eu botei até uma foto do Pelé com o Mauro Betti, que era mascote do Corinthians, e falei, aí Mauro Betti com 9 anos, corintianinho e tal, ao lado de uma pessoa não identificada, que é o Pelé. E tem gente que fala, bom, você não conhece mais o Pelé, pô.
Mas o Zico é muito querido, um tremendo bom caráter. Mas tem um golzinho teu aqui, viu, Arthurzinho? Até rimou. Vamos ver. Você fez muito gol, baixinho, bom de bola. Vamos ver. Bola passou. Ficou caído. Jogador do Vasco. Arthurzinho tentou, bateu. Gol do Vasco da Gama. Não, quero ouvir de novo. Bota aí que o locutor é bom. Do Rio de Janeiro, né? Bola passou. Ficou caído. Jogador do Vasco. Arthurzinho tentou, bateu. Gol do Vasco da Gama. Pronto, Arthurzinho. Você voltou a jogar. Tá vendo? Com esse gol aí, você voltou a jogar. Você continua fazendo gol. Quem dera, cara. É aquela história do Falcão que ele disse que a gente morre 2 vezes, quando para de jogar e a morte natural. O futebol deveria ir até 60 anos para você usufruir muito dele. E a gente sabe que o futebol, o máximo que você tem de uma carreira profissional é de 10 a 15 anos. É muito pouco para o desgaste que você tem, pela entrega que você tem para conseguir ser profissional. E eu sempre digo que é o pior vestibular do mundo, que chama-se futebol. Enquanto que a medicina 1.000 pessoas para uma vaga, engenharia 1.000 pessoas para uma vaga, futebol tem 5, 10 mil pessoas para conseguir entrar em clubes. E nem sempre os melhores ou aqueles mais competentes ficam, até porque tem alguns jogos de interesse que atrapalham esse caminho. Tá vendo? A lucidez do Arthurzinho. Escale o melhor Bangu da tua vida. Cara, eu não sei se eu consigo escalar porque eu não acompanhei todo o Bangu, mas eu sou altamente orgulhoso de saber que já fizeram aqui uma seleção de todos os tempos. Eu estava no meio de campo com o Zizinho. Tu imagina onde que eu estava. Zizinho, eu não acompanhei, não peguei, disseram que era tão bom como o Pelé, era o Pelé da geração dele. E você está jogando no meio campo desse, um Bangu de todos os tempos, eu fico muito envaidecido e agradeço muito que isso tenha acontecido. Agora, Arthurzinho, desses 300 times que você defendeu, qual a escalação de um desses times, você jogando, os outros 10? Qual o time que você escolhe aí, por favor? Eu joguei no Bangu, o Bangu tinha Gilmar, teve uma época que tinha Perivaldo, Márcio Rossini, tinha Oliveira, Baby, o Racinha, tinha o que nós fomos campeões da Taça Rio, ganhando de 3-1 do Botafogo no Maracanã, e eu fiz 2 gols, era esse time. Aí tinha no meio campo Israel, Mário e eu, também tinha Top, tinha Marinho, tinha Cláudio Adão, tinha Macaé e tinha Ado. Entendeu? Esse time foi um dos melhores times do Bangu, e não sei se você sabe, o Bangu em 83 e 85 fez mais pontos do que todas as equipes do Rio de Janeiro. Se o campeonato fosse por ponto corrido, nós seríamos campeões. Mas como tinha final, aí teve aquele atropelamento lá do Racing sobre a gente em 85. E em 83 nós ganhamos do Flamengo, mas perdemos aliás, ganhamos, empatamos o Fluminense e perdemos para o Flamengo. Se nós tivéssemos ganho do Flamengo, teríamos sido campeões. Então, a camisa, no final, acabava pesando e a arbitragem também ajudava muito as equipes maiores. O América tinha grandes times, né? Agora o Bangu, com o dinheiro do Castor de Andrade, eles meteram na final do Campeonato Carioca de 66 3-0 na cabeça do Flamengo, com o Maracanã tendo 99,99% de torcedores flamenguistas. Entendeu? E ali, 3-0, Paulo Borges, aquele timão deu Birajara, Fidelis, Mário Tito, Luiz Alberto, Ari Clemente, Jaime e Osimar, e Calazans, João Carlos, Antoninho e Nilo. Eram muitos jogadores negros. O único branco do ataque era João Carlos, que jogou também no Fluminense e no Botafogo. Sabe o que eu falo, meu? Presta atenção. Jogar no Flamengo, no Vasco, no Botafogo, no Fluminense, você tem praticamente a obrigação, né, de chegar às finais, ganhar título, essas coisas todas. Agora, você chegar às finais com o Bangu
e perder por causa de arbitragem é uma covardia tremenda. Eu costumo dizer, você não vai saber o time do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, que foi campeão há 4, 5 anos atrás, mas você vai lembrar do time do Bangu, campeão de 66, e do time do Guarani, campeão brasileiro de 78, porque esses times têm muito pouca chance de chegar às finais. E as finais eles não podem perder por erro de arbitragem ou por erro, porque, como é que se diz, um erro assim grande, como aconteceu em relação ao José Roberto Reis. Então, muito triste, porque você fica na história pro resto da vida, porque essa possibilidade de chegar às finais com essas equipes é muito pequena. Ô, Terzinho, o Zé Roberto Reit é uma pessoa, me dou bem com ele e tal, quer dizer, hoje ele está com mal de Parkinson, foi demitido outro dia da CBF, do departamento lá de arbitragem, mas ele foi um bom árbitro, até na Copa do Mundo ele me arrumou colegas dele lá para entrevistar e tal, em castelhano, a única coisa que eu arranhava, e não arranho nem isso mais, falo português só e malemar. Então é o seguinte, cara, o Zé Roberto Reit é odiado lá em Belo Horizonte, até cruzeirense não gosta dele, porque o que ele fez lá em Goiânia, Flamengo e Atlético Mineiro, 81, foi uma vergonha pela Libertadores da América. Agora, que jogo que teve Reit pro Flamengo aí que você falou mesmo? Final do Campeonato Carioca de 85, ele é fluminense, ele comprovou isso desde criança que ele frequenta o Fluminense e que ele acabou depois virando diretor. Nós jogávamos pelo empate e o Fluminense ganhando de 2-1, aos 40 do segundo tempo, o Vica fez aquele pênalti no Caldeadão, lembra? Vergonhoso, escandaloso ali aquele era pênalti. 44 do segundo tempo e ele disse que acabou o jogo. Não acabou o jogo, porque não tem filmagem nenhuma dizendo que houve o apito final. E ele não teve coragem, ou por outro tipo de interesse, acabou não. Mas esse pênalti do Cláudio Adalberto Adão, vou dizer uma coisa pra você, o Vica quase arrancou a perna dele dentro da área. Caiu um pouco a linha aí do nosso querido. Do querido Arthurzinho, bota de novo o gol dele, por favor. E eu queria que você identificasse aí, se é possível, Simate, o nome do narrador, por favor. Vamos lá. Bola passou. Ficou caído. Jogador do Vasco. Arthurzinho tentou, bateu. Gol! Do Vasco da Gama! Tá vendo? Botei de novo o teu gol, viu? Assim você continua jogando, viu, Arthurzinho? Mas agora... Só você mesmo que faz com que as pessoas relembrem esse passado e nos dá a possibilidade de reviver isso. Olha, se eu candidatar a qualquer coisa, mas com os eleitores sendo ex-jogadores ou viúvas, filhos, netos e bisnetos e ex-jogadores, eu ganho eleição fácil, viu? Porque, graças a Deus, eles gostam muito de mim e eu gosto mais deles ainda. Teu problema são as torcidas de Cruzeiro, de Corinthians, que vão votar contra você. Isso é verdade. Porque eu desde moleque, sabe o que Como é que é a Popan? Lá na minha cidade pequenininha, lá Muzambinho, só tinha corintiano e flamenguista. São Paulo, a Portuguesa tinha um torcedor, o seu Olinto, que era o porteiro do CEPSAM, Colégio Estadual Professor Salatiel de Almeida de Muzambinho. Aí o Santos, de vez em quando, ele perdia um jogo, até nesses amistosos, excursões malucas. O Santos jogava domingo, terça, quinta, sábado, era uma loucura. O Santos ganhava $30 mil por jogo. Imagina, a seleção brasileira hoje ganha 2 bilhões, como é que é? 3, 4 milhões por jogo. Nossa, imagina. Agora, o futebol era muito amador, entendeu? Então, o Pelé ganhava 5% dessa cota e o empresário chamava-se Samuel Ratinoff. Eu nunca vou esquecer desse nome, viu? Porque ele organizava tudo quanto é viagem do Santos, entendeu? Então, rapaz, aí eu chegava lá no colégio, tinha 2 mil corintianos e eu santista. E a molecada, meus amigos, tudo, perdeu, não sei o quê. Eu tinha trauma do Corinthians. Até no basquete eu torcia pro Sírio, contra o Corinthians, que tinha um basquete espetacular, e o Sírio também, entendeu? E hoje eu provoco a torcida do Flamengo. Porque o meu pai, Milton, eu lembro que ele falou, eu convivi muito pouco com ele, né? Lembro pouco, porque ele morreu, eu tinha 8 anos.
mas ele falava do Flamengo, ele falava de Fernando, Joubert, Jadir Jordan, o back central me fugiu aqui, Pavão, entendeu? O meio-campo tinha o Carlinhos e o Moacir, que está no Equador, campeão do mundo como reserva do Didi, mas foi. E o ataque, sem dúvida alguma, foi um maravilhoso, né? Então a gente lembra desses times todos aí. E outra, no que fim levou na Band, sabe o que eu estou fazendo já há uns 2 anos? Eu não estou colocando mais, olha o Denilson como é que era e como é que tá. Olha o Leão como é que era, como é que tá. Olha o Ronaldo Fenômeno como é que era e como tá. Não, isso aí todo mundo sabe. Sabe? Então nós estamos colocando agora jogadores que foram reservas até de times grandes, que jogaram em times pequenos, entendeu? Porque a família fala, olha, 5 segundos a minha que fotografia que tem aí no que fim levou, nós nos encontramos no camarote não posso falar agora da Brahma? Da Brahma, aí, trabalhei para a Brahma há 11 anos, causou uma inveja. Você tirou a fotografia e botou aí, e até me falou que ia fazer esse tipo de projeto. É muito, muito legal. Viu, Turzinho? Jogador velho é comigo mesmo. É gratidão, cara. Eu não tinha nada na vida. Gostei de futebol, apaixonei pelo microfone e vim para Bandeirantes. E sonhava em vir para Bandeirantes, mas era um sonho inatingível. Mas aconteceu. O atleta, o ex-atleta, tem que te agradecer muito. Você faz esses profissionais continuarem vivos. Isso não tem preço, cara. Você está de parabéns. A gente agradece mesmo. E não sou de bajular ninguém. Preciso. A gente quase não se vê, não se encontra, não conversa, mas isso a gente tem que reconhecer. Deixa eu te falar para você ter uma ideia. Eu estou indo aqui da rádio, estou no Uber, indo na Rádio Tupi, um programa que tem aqui Dé Aranha, Edu, Gerson, o Gilson Ricardo. Aí eu vou fazer uma entrevista com eles aqui em relação ao meu clube, em relação às coisas que estão acontecendo. Só para você ter uma ideia. Vou sair do teu programa e vou para o programa aqui da Super Rádio Tupi. Dá um abraço naquela turma lá. Gosto muito do Gerson, de Oliveira Nunes, pessoal bom lá mesmo, viu? Ô Simate, quem que narrou o gol do Arthurzinho, então? O Marcelo Dome escreveu aqui, Milton, Paulo Stein. Paulo Stein, marcou época na crônica esportiva do Rio de Janeiro. Ele trabalhou também na Manchete. Trabalhei com ele, eu comentava jogo, né? Eu fazia programa de rádio antes e depois do jogo, mas no jogo eu era comentarista da TV Manchete. Eu acho que não sei se foi em Roma, se foi em Paris, sei lá. Mas olha, um grande abraço para você, Arthurzinho. Você fala bem demais, cara. Obrigado. Parabéns, Arthurzinho. Deixa eu te falar, o super técnico acabou mesmo, né? Acabou, mas foi um pena, sucesso. Cara. Aquele que me alavancou a carreira. Você ajudou muita gente ali e deu aos profissionais, talvez a falta que os profissionais de futebol têm é por causa disso, que não tem mais um programa para eles mostrar as ideias deles, mostrar o conteúdo, a capacidade que eles têm, entendeu? E olha, enquanto eu tiver um microfone no rádio, na televisão, lá na Band, olha, eu nunca vou esquecer do ex-jogador. Eu tenho mais satisfação de botar um jogador do 15 Piracicaba, reserva, como é que era, do que botar, sabe, o Leão, maravilhoso Emerson Leão. Todo mundo sabe. Ô, Arthurzinho, vai com Deus, senão você perde o emprego na Tupi aí. Fica com Deus aí, obrigado aí pela lembrança, que Deus continue te protegendo e direcionando tua vida, cara. Deus te paga, Arthurzinho. Que cara fluente, né? Muito fluente. Por isso que ele já é comentarista lá na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, né?